Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossas aulas semanais tratando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. Eu vou falar com vocês hoje sobre um assunto que aconteceu aqui no escritório na semana passada, um caso prático. Sempre que acontecem esses casos, eu anoto porque eu acho interessante trazer para vocês que, como o objetivo desse canal é tratar exclusivamente da prática jurídica tributária, então nada melhor do que assuntos que passam aqui pelo escritório que eu possa trazer para vocês e exemplificar, porque isso também pode acontecer com vocês quando quem já atua na área tributária ou quem escolher um dia atuar na área tributária. E esse assunto é referente ao artigo 507 do novo Código de Processo Civil. Esse artigo possui a seguinte redação: artigo 507 do novo CPC, que já não é tão novo, que já fez um ano. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nós que atuamos no ramo do direito há algum tempo, tanto na área tributária quanto na área civil, os advogados sabem que quando a questão já está preclusa, é possível novamente se discutir essa questão em juízo? A pergunta que eu vou trazer aqui hoje para vocês, que envolve a aula de hoje, envolvendo também a matéria tributária, é: se uma questão já não puder ser mais discutida em juízo, porque já está preclusa, e o que significa uma questão preclusa? Significa que houve uma decisão e a parte daquela decisão não ingressou com nenhum recurso. Se aquela decisão foi desfavorável à parte, ela não entrou com nenhum recurso para a instância superior para novamente rever aquela decisão. Se ela decidiu não recorrer, contra aquela decisão não caberá mais recurso, porque já transcorreu o prazo para a parte recorrer. Isso é o que a gente pode dizer que a questão está preclusa. Houve uma decisão e a parte não recorreu dessa decisão. Então, o que eu pergunto aqui para vocês: se houver uma decisão, uma determinada ação, seja ela qual for, essa decisão poderá, mesmo estando preclusa, de acordo com o artigo 507 do novo CPC, ser novamente discutida em juízo? Então vamos lá para um caso prático que aconteceu aqui no escritório em uma execução fiscal que passou pela minha mão na semana passada. Estou gravando esse vídeo no final, aqui no dia 21 de julho de 2017. E o que aconteceu? Existia uma execução fiscal em que a executada estava evidentemente sofrendo essa execução fiscal. Ela foi devidamente citada e, quando foi citada, nós entramos com a exceção de pré-executividade, alegando que havia uma inconstitucionalidade, porque a execução fiscal envolvia a cobrança de PIS e COFINS, e o STF, como já é do conhecimento dos colegas, já havia decidido a questão, pacificando o entendimento que deveria ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então a matéria da minha exceção de pré-executividade era justamente essa, que a cobrança estava sendo feita em patamares maiores. Por quê? Porque existia a inclusão do ICMS dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS, questão que já havia sido decidida pelo STF, inclusive em regime de repercussão geral. Então, houve a execução fiscal, nós apresentamos uma exceção de pré-executividade. Antes de julgar essa exceção de pré-executividade, como alguns juízes entendem, no meu modo de ver, data vênia, equivocadamente, que a exceção de pré-executividade não suspende a execução fiscal, então pode se prosseguir com atos de penhora sobre o patrimônio do devedor. O que é que aconteceu? O juiz, mesmo com a exceção, que é a defesa, ele entendeu em determinar que a empresa depositasse em juízo, para garantir aquela dívida, que era em torno de R$1 milhão, o equivalente a 5% do seu faturamento. E a empresa decidiu depositar. Só que esses valores eram valores bem pequenos, o faturamento dessa empresa era bem pequeno. Então ela depositava em torno de R$3.000 a R$4.000 por mês, o que não dava para cobrir sequer quase os juros dessa dívida, que era maior do que R$1 milhão. Então o que é que o juiz entendeu? Intimou a empresa para apresentar um outro bem em garantia daquela execução fiscal, porque o depósito não estava sendo suficiente. A empresa apresentou um imóvel lá que ela entendia que poderia
nomear a penhora e nomeou esse imóvel também como complemento desse depósito. Quando ela fez isso, o juiz determinou que fosse lavrada a penhora, o dono da empresa foi intimado e dessa intimação ela entrou com embargos à execução fiscal. Entrando com embargos à execução fiscal, o primeiro ato dos embargos é o juiz deferir ou não o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Isso, evidentemente, se a parte embargante que está se defendendo, ela requerer como preliminar nos seus embargos que seja suspensa a execução fiscal porque estão presentes requisitos, o que a gente sempre faz. Então, o primeiro ato do juiz foi indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Se ele indeferir os efeitos suspensivos, significa que a execução fiscal pode prosseguir. Podendo prosseguir, poderá acontecer venda de bens, essas coisas todas na execução fiscal. E foi o que aconteceu. O juiz indeferiu o efeito suspensivo aos embargos e contra essa decisão a gente não interpôs, a empresa não interpôs, no caso, nenhum recurso. Ou seja, essa decisão precluiu, certo? Se ela entendesse que deveria suspender a execução fiscal, ela poderia ter recorrido dessa decisão e não recorreu. Então, a questão precluiu. E no decorrer desse processo, antes do julgamento, de existir uma sentença nos embargos, a Fazenda provocou o juiz na execução fiscal, dizendo que, como a dívida estava muito elevada e o valor do bem, que havia sido avaliado em R$200 mil, e os depósitos que a empresa estava fazendo não davam sequer para cobrir um terço da dívida, mal cobrindo juros e tudo mais, a Fazenda já requereu que o imóvel que estava penhorado na execução já fosse de imediato vendido em asta pública, mesmo existindo ainda uns embargos à execução fiscal, do qual não havia sido concedido o efeito suspensivo, mas não havia ainda sequer a sentença nos embargos. Então, o que é que aconteceu? O juiz deferiu o pedido da Fazenda, determinou que fosse designado de imediato o leilão para que fosse vendido aquele imóvel, e contra essa decisão que determinou que o imóvel já fosse vendido em asta pública, não acontecendo sequer ainda o julgamento dos embargos, nós entramos com agravo do instrumento, alegando no agravo do instrumento que esse imóvel não poderia ser vendido, porque além de ser essencial para a empresa, tinha função social da propriedade, que a empresa ainda estava ainda estava se defendendo através de embargos, que estava alegando uma questão que já havia sido julgada pelo STF, que era a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, o que significava dizer que aquele valor que estava sendo executado provavelmente seria reduzido. Então, se fosse reduzido, ela não estaria obrigada a pagar aquela totalidade que a Fazenda estava cobrando dela, e no mais, não aconteceria nenhum prejuízo em se suspender aquela execução fiscal, porque a dívida já estava garantida, e quando não fosse paga aquela dívida, estaria correndo contra a empresa juros e correção monetária. Então, ao contrário, se aquele bem fosse vendido, ia causar um prejuízo muito grande à empresa. Então, tudo isso nós alegamos em nosso agravo do instrumento, e o desembargador aqui, no TRF da 5ª Região, determinou que fosse suspensa a execução fiscal e fosse suspensa aquela decisão que determinou a venda daquele bem até o julgamento definitivo da nossa defesa aqui, que eram os embargos à execução fiscal. Aí a Fazenda, evidentemente, não concordou com essa decisão, porque ela disse: como você poderia suspender uma execução fiscal que não se encontram presentes, no caso, as hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se encontra presente nenhuma daquelas hipóteses, parcelamento, liminar em mandado de segurança, tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal, não se encontra presente nenhuma daquelas hipóteses, e a parte, quando entrou com os embargos, não foi concedido o efeito suspensivo aos embargos, e dessa decisão ela não recorreu. Então, havia já precluído aquela matéria e ela não recorreu, então aquela decisão que determinou a suspensão da execução deveria ser anulada
cancelada porque não estavam presentes os requisitos do 919, parágrafo 1º, que trata justamente dos efeitos suspensivos aos embargos, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e a Fazenda recorreu dessa decisão. Então, eu estou aqui para passar para os colegas que, quando vocês se depararem com uma situação como essa, em que a matéria já esteja preclusa e que contra aquela matéria não couber mais nenhum recurso, porque a parte não entrou com recurso no momento oportuno, você utilize o poder geral de cautela do juiz. Existe uma decisão do STJ, que eu vou ler aqui para vocês, que foi com ela que a gente se embasou. O tribunal suspendeu a execução fiscal, também com base nessa decisão, dizendo que não haveria nenhum prejuízo para a Fazenda em se suspender aquele leilão até o julgamento definitivo dos embargos, porque a dívida já estava garantida, e se a parte não estava pagando a dívida, estava correndo juros e multa contra ela. Então, ele apenas estava suspendendo provisoriamente até o julgamento definitivo dos embargos, utilizando o poder geral de cautela do juiz. Até porque o tribunal também daqui entendeu que, como a gente estava alegando uma matéria que já havia sido decidida pelo Supremo, provavelmente o valor daquela dívida ia ser reduzida, devendo depois a Fazenda Nacional substituir a CDA por outras com os valores corretos. Então, tendo um direito plausível, convincente, era ideal. O ideal era que ficasse suspensa mesmo até o julgamento final dessa questão que foi levantada por nós em nossa defesa. Esse foi o julgamento do TRF. E nós alegamos essa questão aqui desse julgamento do STJ, que é muito importante, que fala do poder geral de cautela do juiz. Em determinadas situações, o juiz pode usar o poder geral de cautela para paralisar um processo, dar uma determinada decisão, porque vai prevalecer um interesse maior do que essas questões processuais. Por exemplo, uma empresa que pode ser fechada com inúmeras pessoas ficarem desempregadas. Então, o juiz, em uma situação como essa, pode dizer, é melhor parar, manter o emprego dessas pessoas, não determinar a venda dessa empresa e deixar essa questão para ser apreciada apenas no final, enquanto vai ficar suspenso o processo. E o juiz pode utilizar isso, que é o poder geral de cautela do juiz. Então, diante de uma situação como essa, como diz o 507, que aquelas matérias preclusas não poderão mais ser reapreciadas, você, diante de uma situação que já estiver preclusa, utilize na esfera tributária, como nós utilizamos, para suspender esse leilão do poder geral de cautela do juiz. E essa decisão do STJ, ela diz o seguinte: essa decisão foi proferida no RESP 827.932 de Goiânia. O ministro Luiz Fux, ainda era ministro do STJ, hoje, como vocês sabem, é ministro do STF, e a decisão diz o seguinte: tributário, recurso especial, agravo de instrumento, execução fiscal, asta pública, suspensão, alegação de julgamento extrapetita, poder geral de cautela do juiz, súmula 284 do STF, violação ao artigo 535 do CPC e inocorrência. E eu grifei aqui a parte mais importante dessa decisão, que diz o seguinte: o poder geral de cautela conferido ao juiz, nada obstante, autorizá-lo a determinação de medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave ou de difícil reparação, é o artigo 798 do antigo CPC, outro sim, pode o juiz, para evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósitos de bens e impor a prestação de caução. Em caso, o relator do acórdão recorrido, utilizando-se do poder geral de cautela, determinou a suspensão da realização da asta pública até o deslinde do processo administrativo instaurado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, em virtude de concessão de mandado de segurança que autorizou a compensação de créditos tributários que não restaram especificados de forma inequívoca sobre o fundamento de que, abre aspas, não deve o bem penhorado ir à asta pública até que se resolva o processo administrativo junto à Secretaria da Fazenda, mesmo porque não pode o Judiciário prejudicar terceiros que possam vir a arrematar o bem
fazendo depósito de certa quantia em juízo e depois se verem impedidos de tê-lo. Melhor prevenir do que remediar. Enfatizou ainda que o exequente não terá prejuízo de forma alguma, uma vez que o bem já está constritado e sua venda apenas será adiada por um certo tempo, não podendo, é claro, ultrapassar os limites legais. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte provido. Então, pessoal, eu acho que eu fui claro. Quando vocês estiverem no direito tributário diante de uma situação que a Fazenda alegue que você não pode mais questionar em juízo aquele fato, porque já está precluso, naquele momento oportuno você não recorreu, você utiliza essa decisão, fala do poder geral de cautela do juiz, fala das consequências que, se o juiz não paralisar aquela decisão, vai causar à empresa e à sociedade em geral, que com base nessa questão, você poderá rever novamente no judiciário aquela questão que já está preclusa. Foi o que nós fizemos, foi o que deu certo, foi o que determinou a suspensão do leilão que já havia sido designado até o julgamento final a ser proferido nos nossos embargos à execução fiscal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando novamente que nós estaremos realizando aqui no nosso escritório o 17º curso de Prática Jurídica Tributária, que eu tenho o prazer aqui de ministrar esse curso aí desde 2014, onde eu trato apenas de questões tributárias, questões relacionadas a esses questionamentos que eu estou falando aqui com vocês, o dia a dia de um advogado tributarista. Esse curso vai ser realizado aqui no escritório, no final de setembro e início de outubro, aqui em Recife. Obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de compartilhar, de curtir o vídeo, de se inscreverem no canal e deixar os seus comentários, que desde que seja relacionada ao assunto que eu estou tratando, eu respondo todos os questionamentos que vocês fizerem. Podem deixar sugestões de vídeos, eu procuro sempre que possível também atendê-los, eu não deixo de atender nenhum. Alguns, como são um pouco mais assim detalhados, que requerem um pouco mais de estudo, eu peço até para o pessoal que trabalha aqui comigo também, alguns advogados, pesquisar alguma coisa sobre isso, porque fica para trazer mais matéria, mais decisões referentes a esse determinado assunto. Se eu demoro um pouco a gravar um vídeo referente a algum pedido é por causa disso, mas com certeza eu vou gravar. Ok, pessoal? Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Obrigado.